Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Vou atravessar aqui o meu jardinzinho, né? Todo mundo sempre me pede para eu começar andando por aqui, porque todo mundo gosta desse local também, onde tem muitas orquídeas, né? E hoje nós vamos mais uma vez de replante. Eu vou replantar uma Phalaenopsis e falar aí sobre enraizamento, né? Todo mundo também tem muitas dúvidas sobre enraizamento. Eu coloquei em volta do meu orquidário essa faixa aqui, ó, de graxa. Gente, essa graxa é aquela graxa que vai em mola de caminhão, que você põe e coloca em porta, tá? Essa graxa ela não seca nunca e na madeira às vezes ela seca, né? No vaso de barro ela deu uma secada, mas na parede pintada ela não seca. E ali é para impedir que as lesmas subam, né? E invadem contra as minhas plantas. E algumas pessoas falaram, ah, mas o enraizamento das plantas não vai atrapalhar. Algumas Phalaenopsis gostam de enraizar na parede, né? Mas como eu tenho Phalaenopsis em vaso de barro, elas enraizam primeiro no vaso, né? Em volta do vaso inteiro. Só que a graxa está bem longe dos vasos, ó. Não está próximo aos vasos. Esse aqui que eu acabei de colocar, mas eu vou retirar porque está pegando pouca luminosidade. Mas a raiz está bem longe do vaso, tá? E geralmente as raízes elas vão se entrelaçar no próprio vaso, por conta que o vaso é mais frio, mais fresquinho do que a parede. E aí cada um vai ter que se adaptar, né? Porque o que eu estou fazendo ali é justamente para proteger elas. Então não posso fazer muito, né? É o que tem aí para hoje, elas têm que se adaptar também. Elas que lutem, né? Elas que lutem, porque eu já estou fazendo o suficiente aí. Vamos replantar uma planta que eu estou com ela sem flores. E falar a questão de enraizamento. Muita gente sempre pergunta, né, do enraizamento, como que faz para enraizar, como é que mantém o enraizamento, como é que faz para não queimar. Olha isso aqui, coisa mais linda. As minhas miltônias, tudo isso aqui são miltônias, só que não está em época de floração. Você vê que tá, eu achei que miltônia fosse igual ao oncídio, né, porque quando eu comprei não parava mais de florescer. Só que agora elas deram uma parada e tá só brotando, só brotando. Vamos ver, se demorar muito tempo aí sem florescer é porque tá faltando luminosidade. Olha que lindo isso aqui, uma bealara. Do nada começou a aparecer um monte de bealara aqui, né? Eu comprei essas mudinhas aqui, ó, sendo tudo oncídio chuva de ouro. Aí do nada estão abrindo bealara, ó. Vou ter que fazer um vaso só com elas porque eu não gosto da mesma planta, ter um monte da mesma planta separada, né? Então, o que nós vamos replantar é essa aqui, ó. Até tinha entortado já o cabinho para mim poder lembrar qual que era que eu ia replantar, né? Aqui é a minha mesa da bagunça mesmo. Todo mundo sabe que isso. Olha como essa planta está linda. Primeiro passo quando você vai comprar uma Phalaenopsis é reparar isso, ó. Ela vem no chip de coco e tudo mais. Algumas pessoas tinham me perguntado, assim que eu compro a planta, eu posso replantar? Poder você até pode, tá? Mas se você comprou com uma floração bem bonita, mantenha essa plantinha dentro da sua casa, tá? Pra decorar aí algum ambiente na sua casa. E depois que passar a floração, você vem e você faz o replante. É só você não molhar muito o substrato, não ficar molhando muito esse substrato aqui, que ele não danifica as raízes, tá? Não vai apodrecer porque você acabou de comprar. É só você ficar de olho na rega, não deixar ficar muito encharcado, que aí não traz problema para a planta, ó. No caso aqui, ó, tá com muito tempo que eu comprei essa planta. Ela tava florida, tá até bifurcando aqui de novo, ó. Por isso que eu cortei aqui, não vou cortar a haste floral. E ela continuou dando folha, enraizando, ó, saindo raizinhas novas. E não tem problema nenhum, tá? O único problema que dá aí nos substratos, e isso pode ser qualquer substrato, tá? É o excesso de rega. Se você ficar molhando demais, você faz apodrecer as raízes e acaba apodrecendo a planta. Então, mas se você tem esse cuidado, você pode manter até essa planta sem trocar nunca daqui. Se você mantiver aí um substrato aerado, né? Não deixar ficar molhando direto, só molhar quando secar, tá? Então não precisa fazer o replante assim que você comprar, não. Eu vou replantar essa com argila expandida
E esfagno, como vocês sabem. Como eu já cortei aqui, ó, esse... Deixa eu ajeitar aqui. Diminuir um pouco a haste, né? Porque eu não vou cortar a haste toda. Aí eu vou só dar uma apertadinha aqui, ó. Pra planta sair. Sempre cuidado para não mexer muito no substrato, ó. Retirei aqui, ó, essa parte. Olha como é que ficou. Aqui eu vou especificar o que eu quero, o que eu não quero, sem mexer muito no enraizamento, ó. Vou retirar devagarinho esse tipo de coco daqui de cima, que eu não gosto. Alguns chips de coco que eu não gosto, mas não vou retirar tudo, que eu não vou desnovelar. Aqui no meio tem muito esfagno, eu vou olhar se tem a buchinha. Não tem a buchinha? Ótimo. Tirei aqui um pouquinho só do esfagno, ó, porque ele tá muito com chip de coco. E eu não gosto do chip de coco, mas tem muita gente que gosta e se dá bem, tá? Agora o substrato que está grudado nas raízes eu não vou retirar. Ó, pronto, já retirei até demais, tá? E a minha planta vai ficar assim. Dessa forma aqui, ela não vai apodrecer mais, porque eu vou colocar agora um substrato drenado em volta dela. E ela não vai sentir que eu replantei, tá? O substrato dela estava novinho, ó. Só retirei porque era chip de coco. Mas olha, eu deixo a bucha, tá? A bucha não. Eu deixo o novelo dela intacto, sem ficar mexendo. Porque a planta, a partir desse momento aqui, ela não vai parar o processo vegetativo dela para tentar se recuperar, porque ela não foi danificada, ela não foi mexida. Se eu retirar todo esse substrato aqui, ela vai perceber que ela foi trocada de vaso e aí vai levar 2, 3 meses para trazer uma raizinha nova, tá? E aí isso prejudica no tempo da floração dela, prejudica no tempo de recuperação dela. Então eu não preciso mexer demais aqui nessa planta, tá? Aqui o vaso que eu sempre gosto são os vasos de barro. Eu vou colocar a argila expandida aqui no fundo, ó. Porque agora, como o meu substrato que eu deixei na planta, ele é um pouco mais úmido, eu vou colocar substratos mais drenados para completar, né, o substrato dessa planta. Vou encaixar minha planta aqui, ó, tombadinha, porque eu gosto das plantas com a roseta foliar virada para poder molhar, não cair. E aqui eu vou completar com argila expandida as lateraisinhas para prender a planta e um pouquinho de esfagno. Dá uma prendida mesmo aqui, ó, na minha planta, no vaso. Dá um esfagno novo. Porque o vaso de barro, ele suga a umidade junto com a minha planta. Esse monte de esfagno que eu coloquei aqui, isso aqui é porque eu já conheço o meu cultivo, tá? Eu sei exatamente os dias de regar. E como a minha planta está num ambiente que é aberto, com argila expandida e no vaso de barro, isso aqui, ó, em 2 dias seca tudo, tá? Então, coloquei o esfagno, a minha planta está plantada de uma forma que ela não vai nem perceber que ela saiu daquele outro vaso. Coloquei aqui o osmocote, a planta está plantada, tá? Enraizamento. Gente, o enraizamento é a vida da orquídea. Se você não tem enraizamento, você não tem floração. Se você tem uma floração numa planta sem enraizar e você deixar aquela floração crescer, você está assinando aí o atestado de óbito da sua planta, tá? Se ela não tiver enraizamento, você vai estar atestando aí a morte da sua planta. Porque não tem como você deixar uma planta florescer, ela vai ficar aqui, tá? Florescer sem estar enraizado. Todas as plantas que florescem têm que estar com enraizamento. O tempo que vai determinar do plantio até a próxima floração é o quanto essa planta vai enraizar. Tem plantas que você replanta, rapidamente começa a enraizar, ela segura todo o vaso, ela se sente segura e aí ela vem e emite a floração. Todas as plantas que estão floridas aqui têm o seu enraizamento, ó. Todas elas têm o seu enraizamento. Não tem como florescer sem raízes. As que florescem sem raízes,
elas vão morrer, tá? Elas vão morrer, elas vão brotar um cake. Se você deixar a floração, essa planta morre. O cultivo de raiz é uma coisa que você tem que estar sempre de olho no seu orquidário, tá? Porque raízes são a fonte de vida da orquídea. Então, no momento que você faz o replante, eu replantei essa planta aqui a semana passada, ó. No momento que você faz o replante sem mexer nas raízes demais, sem tirar todo o substrato, o que acontece? Começa a sair várias ponteiras de raízes dias depois do seu replante. Porque a planta, ela não foi massacrada. Ela não sentiu nada, ó. Ela não sentiu nada quando você replantou. Isso requer aquele cuidado de não retirar todo o substrato. A raiz é aonde suga até 89%. O pessoal fala 85%, 83%, até 89% da absorção de água, de nutrientes, das suas regas e tudo mais, são através das raízes, tá? Então, se você não tem raízes, você não tem essa absorção. O restante é pela folha, e fica muito pouco. Se for 85%, 15% vai ser pelas folhas. Quando você tem uma planta que não tem um enraizamento, você tem que começar a regar, a fazer tudo pelas folhas, né? Mas a absorção é muito pouca. Então você sempre tem que ter raiz. Para ter raiz, o substrato tem que ser um substrato mais drenado. A Phalaenopsis, ela não gosta de secar bastante no vaso. Ela precisa secar, mas ela precisa ter aquela umidade, tá? Como se fosse um pano úmido. É esse grau de umidade que ela precisa ter na raiz para que ela possa se desenvolver bem. Porque se ela não tem raiz, não tem como ela ter resistência contra pragas, contra fungos, né? Resistência para emitir uma haste floral. Então, sempre tem que ter raiz nas suas plantas. Ah, Gustavo, é difícil fazer um enraizamento? Não. Se você tem uma planta sem raiz, gruda ela numa madeirinha e rega. O essencial é a rega, tá? É a água. Porque você pode até pôr um enraizador para criar raiz aí na sua plantinha, né? Algum tipo de enraizador do mercado que são muito bons. Se você tiver, é muito bom você usar. Mas se você não tem, você coloca ela num substrato bem drenado. Substrato drenado são o quê? Aquele que você molha, ele vai secar. E aí a intensidade do quanto você vai ficar molhando, você molhou, secou. De tarde você vem, molha, seca de novo. No dia seguinte você molha, seca. No final da tarde você vem, molha, seca. Vai fazendo isso até você ver nascer ponteira de raiz. Mas para isso, a sua planta tem que estar num substrato que você molhe e ela seque, tá? Somente a água, você usar somente a água, você vai fazer essa planta enraizar. Outra coisa que a planta gosta de fazer para ter enraizamento bom, você tem que, quando você fizer o replante dela, colocar ela num local menos estressante, sabe? Sem muita luminosidade, num local fresquinho, arejado, claro também, né? Mas não direto no orquidário, né? Justamente, principalmente aquela planta que está sem raiz. Coloca ela num lugar com temperatura amena, para que ela possa distribuir os seus hormônios só para o enraizamento. Tá? Não ficar aí pensando em florescer, em criar folhagem, porque ela vai crescer. Todas as plantas que estão num ambiente com menos luminosidade, a tendência é ficar bonita, a tendência é criar várias folhas, é enraizar bastante, tá? Porque quando você coloca ela num ambiente de luminosidade, para ela florescer, ela se estressa. Então existe um estresse causado pela luminosidade que faz as plantas florescerem. Tá? Isso você pode observar em plantas de sol pleno, em dendróbios. Então na Phalaenopsis não é diferente. Quando você retirar ela do local onde ela estava ali com pouca luminosidade, mas não é no escuro, tá? Com pouca luminosidade, e aí você devolvê-la para o seu orquidário depois que ela está enraizada, com bastante folhas, aí você vai perceber que rapidamente ela vai florescer, porque aí ela vai estar se estressando com a luminosidade, e esse é o estímulo que a planta precisa para começar a emitir suas hastes florais, tá? O enraizamento tem que ser sempre protegido, para que você não venha queimar por excesso de água nesse momento que a planta já está enraizada. Se você coloca um esfagno ali, e aí você já não vai poder ficar regando toda hora, a não ser quando a planta secar. Se você ficar molhando muito, aquela raiz pode apodrecer.
Se você pegar a adubação e se você não fizer a adubação num horário onde não tem mais incidência solar e luminosidade dentro do seu orquidário, você jogou, bateu na raiz, queimou. Se você fizer uma adubação na sua planta diferente da composição que o fabricante mandou, se ele falar que é 1 colher de café para 1 litro de água, e se você colocar mais, você pode queimar a sua raiz, tá? Ataque de lesma, caracol, caramujo também, ela pode vir comer as suas raizinhas. Substrato que já esteja ácido, quando a pessoa usa casca de pinos, ou chip de coco, ou até esfagno, por muito tempo, também começa a ficar ácido, vai queimar suas raízes. Então sempre tentem colocar suas plantas em substratos inertes, ou argila expandida, ou carvão, ou pedra brita. Esses são substratos que não se deterioram nunca. A sua planta vai estar para sempre replantada ali, no local onde não vai ser replantado nunca mais. Porque são substratos que não ficam ácidos. O carvão fica um pouco ácido, ele retém um pouco de sais, mas para resolver isso, você vem, quando você for molhar, você molha bastante, que aí você lava todo o excesso de adubação que ficou nas raízes, tá? A argila expandida da mesma forma, só a pedra brita que não suga sal nenhum, né? Que é totalmente inerte. Mas esses outros materiais, argila expandida e carvão, é só você molhar bastante o substrato quando você for regar, que aí lava tudo, tá? A questão da adubação, a gente sempre fala assim, vou adubar a planta, mas quando eu molhar, vou perder todo o adubo. Gente, a planta, ela vai sugar a adubação naquele momento que você jogou a adubação. Até 12 horas ela vai estar sugando aquele adubo. No dia seguinte, quando você for fazer a rega, você tem que regar para sair mesmo, porque não pode ficar aquele excesso grudado na raiz, porque o que ela tinha de absorver, ela já absorveu. A planta não vai ficar a vida inteira absorvendo aquele adubo que você colocou, não. A não ser que seja um bocache, né, que esteja ali, e aí não tem como você lavar. Mas adubações químicas, toda vez que você colocar, no dia seguinte, se você for regar, você vai retirar a adubação. E você não vai estar fazendo errado. É o certo a se fazer, lavar bastante o substrato, para que o substrato não fique ácido, para que não junte sais e para que não fique a acidez, não venha prejudicar aí o seu cultivo, tá bom? Então cultive suas raízes, ó. Não tem nada melhor do que você olhar suas plantas e ver enraizamento, porque logo após o enraizamento, ó, vem artes florais, tá? O parâmetro para que a sua planta floresça saudavelmente é que ela tenha raízes, ó. Tendo raiz, tem flor, tá? Tendo raiz, e lógico, a planta estando num local de bastante luminosidade, lógico, adequada a cada tipo de orquídea, né? Porque a Phalaenopsis precisa de uma luminosidade mais filtrada, até uns 70, 80%, é diferente de Cattleyas. Mas tendo raízes, ó, onde tem raízes, tem flores, tá? Onde tem raízes, ó, tem floração, tá bom? Então não adianta você querer ter floração se você não tiver primeiramente raízes, tá? Então cultive suas raízes com todo carinho. Toda ponta de raiz que você vir aí nas suas plantas é um sinal de que você está acertando no cultivo, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido isso. Se vocês gostaram do vídeo, logicamente, já sabem, né? Deixa seu like, curte, se inscreve, compartilha, porque esse canal foi feito para que a gente venha aprender a cuidar de Phalaenopsis junto comigo, né? Porque eu aprendo junto com vocês aí todos os dias. À medida que eu vou tendo que pesquisar para passar as dicas para vocês, eu também estou aprendendo como cultivar as minhas meninas. Deus abençoe vocês muito, tá? Cuide bem de vocês, cuide da família de vocês, que vocês tenham um dia abençoado aí na graça de Deus, que Ele esteja com as suas mãos estendidas sobre a cabeça e sobre a vida de cada um de vocês, lhes abençoando, tanto a você que está vendo esse vídeo, quanto a família de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.